Faixa 3. Texto curatorial. Ana Mendieta, Silhueta em Fogo. Abre aspas. O fogo sempre foi uma coisa mágica para mim. Fecha aspas. Ana Mendieta. A exposição histórica Ana Mendieta, Silhueta em Fogo, apresenta uma seleção de obras fílmicas de Ana Mendieta, Havana, 1948, Nova York, 1985, realizadas entre 1972 e 1981. Exibimos 21 filmes originalmente criados nos formatos Super 8, 16mm e Betacam, restaurados e digitalizados, incluindo uma nova cópia do filme Black Angel, bem como conjuntos de fotografias que mostram a progressão de seus trabalhos, imagens em preto e branco, em grandes formatos, e a escultura de velas incandescentes Nanigo Boreal. Mendieta é considerada uma figura-chave da arte contemporânea do final do século XX, devido ao seu trabalho vital, transcultural, visceral, performativo, atemporal e inerentemente político. São muitos os adjetivos para descrever a poética e a atitude desta artista singular, que deixou uma obra extensa e revolucionária. Suas investigações abrangem vários meios, ressoando como a arte conceitual, a land art, arte processual, feminista e performativa nos Estados Unidos durante as décadas de 1970 e 1980. Hoje, sua prática artística liga-se a pensamentos estéticos e políticos contemporâneos, bem como as tradições de comunidades marginalizadas em contextos globais, identificadas com sua virtuosidade radical. Em 1961, Ana Mendieta e sua irmã mais velha chegaram aos Estados Unidos por meio da Operação Peter Pan, patrocinada pelo governo dos Estados Unidos e a Igreja Católica. Seus pais, opositores ao regime de Fidel Castro, temiam por sua segurança. Nessa altura, cerca de 14 mil jovens e crianças cubanas não acompanhadas foram transferidas para lares e instituições americanas temporárias. Mendieta e a irmã chegaram a Miami e foram rapidamente transferidas para Iowa, no interior do país, para uma instituição de acolhimento gerida pela arquidiocese. Viveram em várias casas e entidades educativas durante 5 anos, completando seus estudos no sistema escolar católico local. Em 1966, reencontraram a mãe e o irmão mais novo, mas o pai continuou detido como prisioneiro político em Cuba, devido ao seu envolvimento em atividades contra-revolucionárias. Mendieta licenciou-se em artes na Universidade de Iowa em 1969. Ainda na faculdade, frequentou um curso de introdução à antropologia e fez a sua primeira viagem ao México em 1971, aprofundando seus conhecimentos sobre culturas pré-colombianas. A partir de então, as visitas ao país se tornariam frequentes. A ancestralidade e as festividades funerárias modernas mexicanas influenciaram a criação de suas iconografias arquetípicas da árvore da vida, que se destacam em sua obra. Em 1972, obtém o grau de mestre em pintura, apresentando como projeto final a variação de uma obra anterior, Facial Hair Transplant. Em seguida, ingressa no programa de estudos em intermídia da universidade, coordenado pelo artista alemão Hans Breder, o qual estimulava a arte entre vários meios, com ênfase na produção artística conceitual e performática. Ali, lecionavam professores renomados e artistas visitantes, como Alan Caprow, Vito Acconci, Robert Wilson, Luis Kamnitzer, Linda Benglis, Martha Wilson, entre outros. Breder, que se tornou companheiro de Mendieta por quase uma década, estava atento à vanguarda artística da época. Ele concebeu o programa de intermídia não como uma fusão interdisciplinar de diferentes campos em um só, mas como uma colisão constante de conceitos e disciplinas.
Era orientado para a performance e o vídeo era um aspecto inerente. Nesses anos, Mendieta explorou referências cruciais para a expansão de sua radicalidade visual. Experimentou técnicas em obras como Butterfly e Energy Charge, investigando a composição, a cor e a forma para além da pintura. Conhecia o trabalho de artistas como Bruce Nauman, Fluxus, Yves Klein, Robert Morris, Hermann Nietzsche, Chris Burden e Dennis Oppenheim, entre outros, que faziam parte do movimento artístico disruptivo da época. Em 1972, criou Grass on Woman, sugerindo um diálogo entre o seu corpo e a terra. Estudiosos observaram que essa proposição foi a primeira das que posteriormente a artista designaria como obras de corpo-terra. Durante alguns anos, Ana Mendieta incorporou sangue ou pigmento vermelho nos trabalhos. Este elemento está presente em Sweating Blood, Blood Writing, Blood Sign, Silhueta Sanguenta e Body Tracks. Evocando poder e vida, ele é também uma reverência às práticas religiosas católicas, indígenas e afro-latinas, como a santeria, religião cubana de antecedentes africanos, semelhante ao candomblé ou umbanda brasileiros, misturando assim distintos mundos e origens. Sua poética visual, que possuía características biográficas, mas não só, amadureceu ao longo dos anos, junto com a consciência de sua procedência latina, amalgamada à cultura americana. Ela também se posicionou criticamente por meio de sua arte, como em Rape Scene, Cena de Estupro, de 1973. Criando em seu dormitório uma espécie de cenário chamado de tableau, Ana simulou uma cena de violência sexual com seu corpo seminu e ensanguentado, amarrado a uma mesa, para que fosse testemunhada por seus colegas. A ação protestava contra o estupro e assassinato da estudante Sarah Ann Outens no campus universitário meses antes. Até 1976, a artista se inseriu fisicamente nas obras, em ações que não chamava de performances. No entanto, a natureza performativa está na construção de sua pesquisa multimídia e representava um desejo incessante de alcançar uma origem para sempre irrecuperável. As fotodocumentações das intervenções de Ana simulariam, estruturalmente, um anseio pelo impossível ao perpetuarem a ausência das suas formas esculturas corporais, especialmente as criadas a partir de 1973, quando iniciou a série Silhueta, na qual funde seu corpo com um ambiente de diferentes modos, até 1980. Sua primeira silhueta deu-se no sítio arqueológico de Hidalgo, no México, onde ela se deitou em um sepulcro, cobrindo-se com grama e pequenas flores brancas. Com o passar dos anos, a forma corporal em suas silhuetas tornou-se mais sinuosa, quase abstrata, lembrando um arquétipo feminino primordial. Ela usou fotografias, slides, filmes e vídeo para documentar formas na natureza desenhadas ou esculpidas com seu corpo, velas, grama, flores, lama, pólvora, galhos, folhas, água, sangue, penas, têmpera, areia, pedra ou fogo. Realizou intervenções sem público em leitos de rios, sítios arqueológicos, praias, falésias, parques, cemitérios e jazigos indígenas. Obras como Creek, Burial Pyramid, Blood Plus Feathers, Ocean Bird Wash Up, Untitled Silhueta Series 1979 e On Given Life expressam um desejo poético e existencial de união com a natureza. O fogo, a pólvora e a queima, por sua vez, estão imbuídos de simbolismo ritual e de cura, embora não sejam apenas elementos cerimoniais. A artista estava igualmente interessada no apelo estético pungente e nas técnicas de combustão. Anima, Silhueta de Corretes, Nanigo Burial, Untitled 1978, Untitled 1979, Alma,
Silhueta em Fogo, Volcán e Fundamento Palomonte, um de seus últimos filmes coloridos, apresentam silhuetas com esses elementos. Seus trabalhos de corpo-terra e as silhuetas e escavações subsequentes revelariam uma relação de cuidado e pertencimento com o solo. A escala íntima das proposições desafiava a espetacular land art de artistas como Robert Smithson ou Michael Heiser, que faziam parte do cenário artístico americano, predominantemente masculino e branco de então. Ana Mendieta apreciava a arte egípcia e cultura pop, em especial o cinema, e sua formação seria complementada por viagens pelos Estados Unidos, México, Cuba e Europa, investigando vestígios de culturas primordiais. Ela foi artista visitante e lecionou em universidades americanas e, como aluna e mentora, desconstruiu diretrizes acadêmicas em termos de espaço, ação e transculturalidade. Ela declarou, abre aspas, "O interessante é que a educação tem a ver com deseducação, sempre, e tem a ver com obter algo, mas obtê-lo e depois abandoná-lo. Passamos o resto de nossas vidas fazendo isso. Passamos o resto de nossas vidas fazendo isso." Fecha aspas. Em 1977, Ana concluiu seu mestrado nas Belas Artes em Intermídia e expôs na pioneira cooperativa feminina AIR Gallery, em Nova York. No ano seguinte, se muda para Nova York e se aproxima das artistas Liliana Porter e Nancy Spero, bem como da crítica Lucy Lippard, entre outras feministas que denunciaram o apagamento das mulheres na história e nas instituições de arte, especialmente nos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, intensificou intercâmbios com a comunidade artística latina. Em 1980, Ana visitou Cuba pela primeira vez, tendo retornado à terra natal várias vezes até 1983. Apesar de ter nacionalidade e passaporte americanos, ela foi a primeira exilada a receber permissão do Ministério da Cultura para criar obras no país. Em Cuba, se reconectou com as tradições locais e sua história pessoal, criando intervenções e documentando esculturas rupestres. Como se estivesse propondo um diálogo entre a ilha e o continente, Mendieta faz vários filmes sem título na praia de Guanabo e o vídeo Oxum em Key Biscayne, na Flórida, em 1981, sua última obra com imagens em movimento e uma das poucas com som. Em 1983, ela recebeu o prêmio Prix de Rome da American Academy em Roma, que incluía um estúdio particular. Essa oportunidade proporcionou a Mendieta tempo e espaço para explorar ainda mais novos interesses em criar esculturas usando materiais orgânicos como areia, terra, madeira e troncos de árvores. Ela também criou vários desenhos e projetos públicos de grande escala, alguns dos quais nunca foram realizados. Ana faleceu em setembro de 1985. Sua primeira retrospectiva póstuma foi realizada em 1987 no New Museum, na cidade de Nova York. Na década de 1990, seu trabalho ganhou mais atenção internacional, com retrospectivas institucionais em cidades como Helsinki, Reykjavik, Santiago de Compostela, Düsseldorf, Barcelona, Miami, Monterrey e Cidade do México. Nos anos 2000, o trabalho de Mendieta continuou a ser exibido extensivamente nos Estados Unidos, na Europa e em exposições globais, como a 27ª Bienal de São Paulo. Em 2016, vários de seus 104 filmes foram apresentados em versões digitalizadas restauradas na exposição Covered in Time and History, The Film of Ana Mendieta, impulsionando a difusão de suas obras fílmicas em todo o mundo. Nos últimos 20 anos, sua produção foi catalogada e estudada por curadores e historiadores da arte, resultando em livros abrangentes dedicados à sua obra.
Hoje, sua linguagem visual de vanguarda, que explora várias mídias e cosmologias, é estudada em vários campos artísticos e das humanidades. No Brasil, ela é atualizada no cruzamento de elementos culturais e processos históricos de Cuba e dos Estados Unidos. Na ilha, as tradições da religiosidade africana resultantes do processo de colonização fazem parte do cotidiano, influenciando a música e a gastronomia. As semelhanças com a nação norte-americana estão na miscigenação de sua população, no vasto território e na proeminência geopolítica no continente. Sua obra também evoca temas caros ao Brasil contemporâneo, como o pensamento ecofeminista e a noção dos povos nativos de futuros ancestrais para a manutenção da vida humana em harmonia com a natureza. Neste evento, compartilhamos mais do gesto energético de Ana Mendieta, para quem sua arte era, acima de tudo, sua própria existência e o meio pela qual ela reestabelecia os elos que a conectavam ao universo. Daniela Labra.